E hoje é um dia especial, porque hoje nós estamos aqui encerrando a nossa série de mensagens, Casa, Lugar de Deus. Essa série que ela nos acompanhou ao longo do mês de maio, onde aqui nós fomos desafiados a analisar, a reanalisar, a reavaliar os nossos relacionamentos familiares. E eu confesso que esse tema, né, quando fala sobre família, sempre é algo que mexe com a gente, sempre é algo que requer cuidado. Então, tinha dias, eu confesso, que saía daqui até esgotado, porque é uma responsabilidade muito grande. Quando a gente fala, por exemplo, do perdão, quando a gente trata sobre essas questões, sabe? Porque o perdão ele sempre existe antes de um momento que causou algum machucado na gente, alguma ferida. E a gente falar sobre a responsabilidade de pais e filhos, onde os pais eles não podem ser a ter aquele papel omisso e permissivo, e os filhos eles não podem ser rebeldes, né, desobedientes. Ou então falar do papel de marido e mulher, onde o marido ele é aquela pessoa que tem que ser o cabeça, o responsável pela condução da família. E a mulher, ela está agindo de forma submissa, mas entendendo que ali ela está sob a mesma missão do que o homem, onde não existe graus de importância diante de Deus, porque homem e mulher, eles foram feitos à imagem e semelhança do Senhor. Então, tratar sobre isso é algo que requer um cuidado muito grande. E também é algo que a gente não pode tratar e levar pensando em culpa, que seja algo pesado, mas é realmente um momento para que possamos juntos reavaliar todo esse contexto no qual nós estamos inseridos. E a gente consegue enxergar que algumas pessoas elas já vêm de uma infância, já vêm de uma família que ela era desestruturada. E talvez hoje algumas pessoas estejam vivendo em meio a relacionamentos também desestruturados, falidos. E são oportunidades como essas, dadas pelo Senhor, onde nós podemos reanalisar tudo isso, onde nós podemos entender a nossa responsabilidade, entender o nosso papel, principalmente como cristãos, e seguir em frente. Sabendo que sociedade ela é formada por famílias. Uma série de famílias juntas ali formam uma sociedade. Mas, ao mesmo tempo, nós nos perguntamos que famílias estão formando essa sociedade. O desencontro, esse desarranjo social, ele é, muitas vezes, o reflexo desse desencontro familiar. E é por isso que a nossa atenção ela tem que ser voltada para as famílias, porque é dela que a família ocupa a célula máter dentro do seio social. E nós estamos vivendo em uma cultura, em uma sociedade pós-moderna. E o que essa sociedade ela nos impõe, o que nós encontramos aí na sociedade, são pessoas que elas mantêm laços frágeis de relacionamento. São laços frágeis que eles se quebram, se dissipam com muita facilidade. Nada sólido, nada fixo, como a gente encontrava até então. Nada de caráter permanente, mas sempre trazendo algo líquido, sempre vivendo algo flexível, sempre trazendo algo, vivendo algo variável. E é justamente isso que nós, como cristãos, precisamos entender os nossos papéis e nos comportarmos de forma a viver a verdade que o Senhor estabeleceu para cada um de nós. Hoje o que a gente encontra são casamentos que eles não são duradouros, são relacionamentos que eles são completamente desgastados, e a família ela já não tem aquele papel que ocupava antes, onde muita gente olha como se fosse uma instituição falida. As redes sociais hoje elas acabam sendo uma representação física do que existe culturalmente. E entendam, as redes sociais, na verdade, elas não são o grande problema da nossa sociedade, mas elas são o reflexo do que já existe, qual é o comportamento, qual é a forma de pensar que as pessoas dentro da sociedade elas já vivem. Então, o que a gente observa é que as pessoas elas não estão
estabelecendo relacionamentos. São pessoas que estabelecem conexões. E a questão da gente estabelecer conexões é porque facilita muito grande uma desconexão. A partir do momento em que nós temos a nossa liberdade ameaçada, uma liberdade de expressão, uma discordância com relação àquilo que eu vejo, que uma outra pessoa postou, a partir do momento que eu encontro esse tipo de situação, aquilo dali é facilmente resolvido com um clique, seja do mouse ou seja com a ponta do dedo. E aquela relação que já existia, aquela conexão, ela é perdida. Hoje as pessoas elas não têm amigos, mas elas têm seguidores. E é isso que as pessoas elas são incentivadas. Porque todo mundo hoje quer influenciar na internet. E quando eu falo de influência, influenciar outras pessoas, é a partir do momento que eu digo que o restaurante que eu fui, quão bom é esse restaurante, a vista da minha janela, que é melhor do que qualquer uma, e eu começo ali a mostrar uma realidade que às vezes é uma realidade paralela, e eu começo a incentivar o consumo, porque as pessoas elas querem ter aquilo também para junto delas. Baseado nisso tudo, é que o sociólogo Zygmunt Bauman, ele diz no livro Amor Líquido, sobre a fragilidade dos laços humanos, ele disse a seguinte frase: é fácil conectar, é fácil fazer amigos, mas o maior atrativo é a facilidade que nós temos em nos desconectar. Sendo assim, existe essa falta de relacionamento que acaba existindo entre as pessoas, relacionamento profundo, relacionamento mesmo. Isso daí é o reflexo de um amor líquido que a sociedade ela vem experimentando. E por falar em tecnologia ainda, a forma que a tecnologia ela começou a influenciar nas nossas relações interpessoais. Para você ter uma ideia, quando eu era criança, eu sabia o telefone de todo mundo decorado. Eu sabia o telefone da casa dos meus amigos da escola. Eu sabia isso daí. E hoje, eu só sei o meu telefone decorado, eu sei o telefone da minha esposa decorado, e eu sei o antigo telefone da casa da minha avó, justamente quando eu era criança. Fora isso, eu não tenho necessidade de saber o telefone das pessoas decoradas, porque eu tenho um celular que vai ali me mostrar e trazer isso daí de forma muito mais rápida e prática. Então, quando a gente vê, por exemplo, nas redes sociais, mais uma vez as redes sociais, quando a gente vê o contexto de redes, existem ali algoritmos dentro das redes sociais que eles existem para tornar uma navegação mais agradável. Porque, na verdade, ele começa a alimentar o meu feed, as coisas que aparecem de acordo com o meu gosto. Então, se eu gosto de culinária, se eu curto as coisas de culinária, um monte de coisa de culinária vai estar aparecendo. Se eu gosto de tecnologia e eu curto tecnologia, então uma série de questões tecnológicas vão estar aparecendo. Se eu curto determinado posicionamento ideológico, partidário, político, vai estar um monte de coisa ali aparecendo em volta daquilo. E o que a gente consegue observar com isso é que aquelas diferenças que as redes sociais elas deveriam proporcionar, isso começa a não existir. Então, o que eu encontro, na verdade, são bolhas, eu encontro mais de mim mesmo. É como se minha rede social ela fosse uma câmara de eco, porque eu só consigo escutar aquilo que eu estou falando. E isso começa a influenciar, por exemplo, no meu relacionamento dentro de casa. Porque eu começo a me abastecer cada vez mais daquelas coisas que eu gosto, que é para o meu prazer, que quando uma pessoa ela tem um posicionamento diferente, a gente não sabe mais conviver com aquela democracia. A gente não sabe mais conviver com aquelas divergências de opiniões. E aquilo dali começa a me ferir, aquilo dali começa a me agredir de uma forma que, sendo uma pessoa que não seja da família, e às vezes até dentro da família, que eu já vi casos, aí você dá um unfollow, você dá um block, e seu problema está resolvido. E isso daí a interferência é ilimitada dentro do seu relacionamento com amigos, dentro do seu relacionamento com colegas de trabalho, e por aí vai.
As relações, elas têm que ser reais. As relações, elas têm que ser orgânicas, porque nós estamos vivendo, convivendo com pessoas que são reais, com pessoas que são orgânicas. E para ter uma ideia, os relacionamentos reais, relacionamentos orgânicos, são pessoas diferentes que eles se completam. E dentro desses relacionamentos, por ser tão reais, nem sempre tudo é leve, nem sempre tudo é fácil, gostoso. A gente encontra momentos de dificuldade, sim. A gente encontra momentos de peso, a gente encontra momentos de insegurança, de discussões. Mas é justamente por sermos relacionamentos verdadeiros que nós conseguimos viver essas diferenças. Só que existem pessoas que elas não conseguem viver com essas diferenças e preferem, sim, estar vivendo esses relacionamentos consumistas, esses relacionamentos utilitaristas, onde eu me abasteço do outro até quando aquilo dali me satisfaz. Para se ter uma ideia, uma notícia bastante divulgada na internet ao longo dessa semana serve muito bem para enfocar esse caso. A gente está falando aqui do STF que está abrindo um precedente perigosíssimo? Não. A gente está falando aqui da volta das atividades econômicas, de algumas atividades ao longo do país? Não. A gente está falando da briga entre Anitta e Léo Dias. Para você que não sabe, esse negócio tomou conta da internet durante 2, 3 dias de forma exaustiva. E nos sites de fofoca, redes sociais, YouTube, e a gente não vai estar analisando o mérito da questão. O que a gente vai estar analisando é que existia ali um pacto entre duas pessoas que não era fruto de um relacionamento de amizade, mas era um relacionamento enquanto servia aquela relação. Ela sendo cantora e ele como jornalista. Ela era a fonte dele e ele publicava apenas boas notas, né, boas notícias relacionadas a ela. E a partir do momento que uma nota desagradou, houve ali uma ruptura que começou a envolver outras pessoas. Porque, na verdade, o que nós estamos nos deparando é com um jogo de interesses. Na verdade, o que esse exemplo daí, caricato, ele representa muitas vezes o nosso relacionamento, porque a fragilidade que existe nos relacionamentos hoje em dia, elas causam grandes repercussões. Nós estamos vivendo uma cultura hiperconsumista, onde nós queremos tudo ao mesmo tempo. Nós queremos o consumo de tecnologia, nós queremos o consumo de bens, nós queremos o consumo de serviços, nós queremos consumir também outras pessoas. A crise nos relacionamentos, eles avançam de forma desastrosa. E com isso, nós começamos a nos perder. E eu fico me perguntando, diante de uma situação como essa, qual é o impacto que isso causa na nossa religiosidade? Qual é o impacto que isso traz no meu relacionamento com Deus? Qual é o impacto que isso acaba trazendo dentro dos nossos relacionamentos sociais e familiares? Qual é o impacto que isso causa no meu relacionamento com as pessoas da igreja e que não estão na igreja, que são fora da igreja? Qual é o impacto que isso daí traz sobre a minha vida como um todo? E como construir um relacionamento sólido em meio a uma cultura completamente líquida? As famílias, desde já eu falo isso, elas precisam ser impactadas por Jesus. As famílias, elas precisam ser impactadas pela mensagem do Evangelho. Esse impacto, ele tem que ocorrer do ponto de vista espiritual, ele tem que ocorrer do ponto de vista cultural, ele tem que ocorrer do ponto de vista social e também coletivo. Nós não podemos nos deixar influenciar por pressões externas, por pressões culturais, sociais, inclusive por pressões familiares. E é por isso que eu gostaria de convidar você a lermos juntos agora o capítulo 9 do Evangelho de João. Todo o Evangelho de João. Nós iremos ler todo o capítulo 9 do Evangelho de João. Nós iremos ler agora. Que você possa abrir as suas Bíblias ou então acompanhar aqui a passagem. João capítulo 9 diz assim: Enquanto Jesus caminhava, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem foi que pecou para que esse homem nascesse cego? Ele ou os seus pais? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem os pais dele, mas isso aconteceu para que nele se manifestem as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo.
Depois de dizer isso, Jesus cuspiu na terra, fez lama com a saliva e com a lama untou os olhos do cego. Então disse ao cego: vá, lavar-se no tanque de Siloé. Siloé quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que antes o conheciam de vista como mendigo perguntavam: não é esse que ficava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: é ele. Outros: não, mas se parece com ele. O homem dizia: sou eu. Então lhe perguntaram: como foram abertos seus olhos? Ele respondeu: um homem chamado Jesus fez lama, passou nos meus olhos e disse: vá ao tanque de Siloé e lave-se. Então eu fui, lavei-me e estou vendo. Eles perguntaram: onde ele está? Respondeu: não sei. Levaram aos fariseus aquele que antes era cego. E era sábado, o dia em que Jesus fez a lama e lhe abriu os olhos. Então os fariseus lhe perguntaram outra vez como podia ver. Ele respondeu: ele pôs lama sobre meus olhos, lavei-me e estou vendo. Por isso, alguns dos fariseus diziam: esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Mas outros diziam: como pode um homem pecador fazer sinais como este? E houve divisão entre eles. De novo perguntaram ao cego: o que diz a respeito dele, uma vez que lhe abriu os olhos? Ele respondeu: é um profeta. Os judeus não acreditaram que ele tinha sido cego e que agora podia ver, enquanto não chamaram os pais dele e lhes perguntaram: este é o filho de vocês, que vocês dizem que nasceu cego? Como é que agora ele está vendo? Então os pais responderam: sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como é que agora está vendo. E também não sabemos quem lhe abriu os olhos. Perguntem a ele, pois idade já tem e pode falar por si mesmo. Os pais dele disseram isso porque estavam com medo dos judeus, pois estes já tinham combinado que, se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Foi por isso que os pais dele disseram: ele já tem idade e poderá falar por si mesmo. Então chamaram pela segunda vez o homem que tinha sido cego e lhe disseram: diga a verdade diante de Deus. Nós sabemos que este homem é pecador. Ele respondeu: se é pecador, não sei. Uma coisa sei: eu era cego e agora vejo. Perguntaram outra vez: o que ele fez a você? Como lhe abriu os olhos? Ele respondeu: já lhe disse, mas vocês não ouviram. Por que querem ouvir outra vez? Por acaso vocês também querem se tornar discípulos dele? Então o insultaram e lhe disseram: discípulo dele é você. Nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas nem sabemos de onde é. O homem respondeu: é estranho que vocês não saibam de onde ele é, mas ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores. Pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Desde que o mundo existe, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se esse homem não fosse de Deus, não poderia ter feito nada. Mas eles disseram: você nasceu cheio de pecado e quer nos ensinar? E o expulsaram. Jesus, ouvindo que eles tinham expulsado o homem, ao encontrá-lo, perguntou: você crê no Filho do Homem? Ele respondeu: quem é, Senhor, para que eu creia nele? E Jesus lhe disse: você já o tem visto, e é aquele que está falando com você. Então ele afirmou: eu creio, Senhor, e o adorou. Jesus continuou: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns dos fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe: por acaso também nós somos cegos? Jesus respondeu: se vocês fossem cegos, não teriam pecado algum. Mas agora, porque dizem, nós vemos, o pecado de vocês permanece. Vamos orar? Senhor, em nome do teu Filho Jesus, que mais uma vez nós te entregamos o nosso coração e nossa mente, te pedindo, Senhor, em especial, para que tu possas se revelar através dessa passagem. E que nós, Senhor Deus, possamos manter o mesmo posicionamento que este homem teve, Senhor Deus. Esse é um posicionamento firme
independente do que esteja acontecendo. É o que eu te peço em nome do teu Filho Jesus. Amém. Olha só, Jesus ele está andando e ali ele se depara com uma situação familiar. Existe uma família e nessa família eles estavam passando por um problema, porque o filho deles era cego. E isso realmente era um problema para aquela época. Os discípulos, então, eles perguntam a Jesus por que aquele homem nasceu cego. Se era a culpa dele, se ele havia pecado ainda no ventre materno, como corria o costume na época, ou se a culpa era dos pais dele, que o pecado se manifestou no filho. E Jesus ele responde não da forma como os discípulos estavam querendo ouvir a resposta. Mas Jesus ele diz que aquilo aconteceu para que a glória de Deus se manifestasse. E era aí Jesus ele pega, ele simplesmente cospe, ele faz uma lama, ele unta os olhos daquele cego, manda se lavar, o cego se lava e começa a enxergar. Naquela época, em Israel e nas culturas antigas, uma pessoa que ela nascia com qualquer tipo de deficiência, ela era uma pessoa que ela estava portando o desagrado de Deus. Naquele momento entendia que a doença ela era uma manifestação de um pecado. Então, as pessoas que eram deficientes físicos, leprosos, eles ali acabavam sendo marginalizados, seja por seus governantes, seja pela sociedade de forma geral, ou até mesmo pelos membros familiares. Aquelas pessoas elas acabavam vivendo sem uma perspectiva ou expectativa de dias melhores. A marginalização de uma pessoa nessa situação, ela era reflexo, como eu falei, de um pecado. E quanto maior o grau de doença daquela pessoa, maior era o pecado que ela havia cometido. Então, essa questão proporcional, ela poderia ser algo permanente ou então algo que fosse temporário. E quando era algo temporário, é porque Deus ele havia sido benevolente e havia retirado o pecado dessa pessoa. Uma pessoa que era portadora de qualquer tipo de deficiência, ou um leproso, por exemplo, eles seriam malditos se eles não conseguissem, apesar da sua doença, apesar da sua enfermidade, se eles não conseguissem estudar a lei de Moisés. E eu fico pensando, como é que um cego poderia estudar naquela época? É por isso que aquelas pessoas elas acabavam sendo escanteadas. É por isso que aquelas pessoas acabavam sendo esquecidas pela sociedade. Nós estamos aqui diante do 6º milagre realizado por Jesus, relatado no Evangelho de João. E como eu falei, e eu já vou aproveitar fazendo a propaganda, o nosso momento de devocional pela manhã, o Evangelho de João, ele foi escrito por volta do ano 90 depois de Cristo. E o objetivo de João, ao relatar os milagres de Jesus, era que as pessoas elas pudessem observar esses sinais e crescem não no milagre, e crescem não na obra realizada, mas crescem naquele autor daqueles sinais, porque o sinal ele aponta, é um sinal, né? Porque ele aponta para alguma coisa, e essa alguma coisa era o nosso Salvador, que era Jesus Cristo, para que as pessoas que elas não estavam presenciando, que não eram testemunhas oculares daquele milagre, elas pudessem sim crer que Jesus ele era o Messias de Israel. Tanto é que no capítulo 20 de João, ele diz no versículo 31 o seguinte: para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Como eu falei, esses sinais, eles serviam para que a gente não mantesse o foco e que a gente não buscasse apenas a realização de milagres, mas o autor desses milagres. Afinal de contas, como tem em 2 Coríntios, quando Paulo fala em 2 Coríntios, capítulo 5, porque nós andamos por fé e não pelo que vemos. Nós não precisamos ser testemunhas oculares para crer
que Jesus, ele é o Cristo. E o objetivo de João, mais uma vez com isso daí, é mostrar Cristo em sua totalidade, mostrar Cristo como a segunda pessoa da Trindade, aquele que estava no começo de todas as coisas, o Criador, como Cristo sendo Deus. Então, não devemos reduzir Cristo a um mero fazedor de milagres. Muito pelo contrário, Jesus, ele é Deus. E a gente consegue observar que, por ser Deus, ele detém sobre si o poder, o domínio sobre toda a natureza, sobre todas as leis naturais. Afinal de contas, ele cura um cego de nascença, ele transforma água em vinho, ele anda sobre as águas. Então, ele não está preso às leis naturais, à natureza. Muito pelo contrário, tudo está submisso à vontade do Senhor. O capítulo 9 de João, que nós lemos agora, ele é o reflexo do cotidiano de Jesus. Ele estava andando em meio a Jerusalém e ali ele tem a oportunidade, mais uma vez, de se apresentar como a luz do mundo, aquela pessoa que arranca as pessoas, que arranca o povo das trevas. E esse encontro de Jesus com o cego de nascença e que devolve vistas ao cego, né, que dá vista ao cego, que tira as trevas que cobria a visão dele, é uma ilustração da missão de Cristo aqui na Terra. E a dúvida que aqueles discípulos tinham de quem é que era a culpa, Jesus ele responde, como a gente já conversou aqui, mostrando que, independente de culpa, ele é a luz do mundo e que o foco, ele não pode ser voltado no milagre ou ser voltado na pessoa, mas o foco tem que ser sempre ele como o nosso Salvador. Como eu falei, aquela cultura era muito pesada para as pessoas que tinham qualquer tipo de deficiência. Aquelas pessoas, elas eram privadas de relacionamentos. Os relacionamentos familiares, inclusive, eles eram muito sensíveis, porque as pessoas de fora olhavam para aquela família como uma família problemática, como uma família que carregava um peso, uma maldição, e que isso trazia um enfraquecimento, inclusive familiar, dentro do próprio núcleo familiar. E essas pessoas acabavam marginalizadas, pedindo esmolas, como era o caso desse cego, e porque eles ficavam à margem da sociedade, nas portas, seja do templo ou da entrada das cidades. Não existia um destino muito diferente para essas pessoas. E é muito engraçado o método que Jesus usa para realizar esse milagre. Ele cospe no chão, ele faz um lodo e ele coloca sobre a vista do cego. Não existe nenhum poder medicinal no solo de Jerusalém, ou muito menos na água que corria em Jerusalém. O foco disso daí é a atenção, ela tem que ser voltada para o coração, para a mente disposta a obedecer. Mesmo que essa obediência ela seja voltada, essa submissão, ela seja sob uma ordem que parece autoritária. Note que Jesus, ele faz isso e manda, vá se lavar. Ele vai e se lava. Ele não questiona o método de Jesus. E Jesus também não havia nem prometido que ele voltaria a enxergar. Note que é engraçado porque, imagine a gente pensando agora essa situação, não do ponto de vista da testemunha ocular, mas do ponto de vista do cego em si. Ele está no canto dele, existia lá o Jesus com os discípulos, nenhuma discussão, chega um homem e coloca um lodo nos seus olhos, e você apenas escuta a ordem, vá no tanque de Siloé e se lave. Esse homem, ele podia se limpar com a roupa que ele estava usando, ou ele podia ir para qualquer lugar com água e limpar, mas ele obedeceu aquilo que foi dito a ele. E essa obediência é que deve ser vivida por nós hoje, independente de qual seja a ordem que nós estejamos recebendo do Senhor, por mais ilógica ou arbitrária que ela possa parecer. A obediência, ela foi recompensada. Esse homem, ele voltou a enxergar. Ele obedeceu imediatamente, sem qualquer tipo de desculpas ou questionamentos. Jesus é o responsável por curar cegueiras profundas.
cegueira, ele é responsável por curar, realizar esse processo de cura, seja do ponto de vista físico ou espiritual. O lodo ali era uma representação dessa cegueira que nos era comum. E a obediência, ela gera em nós a fé, a convicção de coisas que nós não estamos vendo, mas a convicção de que o Senhor, ele está conosco, independente da situação. A cura, ela resulta em salvação. E se a gente observar outros relatos bíblicos de cura de Jesus, ele sempre usa uma frase assim: a tua fé te curou, né? Siga. A tua fé te salvou. E nesse relato, a gente não encontra isso. Jesus, ao contrário, as pessoas elas vinham até Jesus. Nesse momento, Jesus foi até as pessoas, foi até aquele cego. Mas o princípio estabelecido era o mesmo, porque a fé daquele homem foi responsável por curar, porque a fé foi em obedecer à palavra de Deus, sem fazer qualquer tipo de questionamento. Jesus ele não garantiu, ele ordenou, o homem foi e voltou enxergando. E a gente consegue observar ao longo deste capítulo, por isso que eu quis ler o capítulo inteiro, a progressão da história, ela vai trazendo o homem de uma conformidade mórbida até professar que Jesus ele é o seu Salvador. Então, a fé e a obediência, ela equivale à vontade de fazer, de guardar a palavra de Deus no nosso coração. Mas é certo que as pessoas que creem em Cristo, elas vão passar por momentos de sofrimento. Basta a gente olhar esses dias, né, que nós estamos vivendo. Em momento algum das Escrituras, nos foi dado a garantia de que não enfrentaríamos problema. Mas a garantia que existe é que mesmo em meio a esses problemas, Deus estaria conosco. Se observarmos, por exemplo, em 2 Timóteo, Paulo ele diz assim: na verdade, todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Os fiéis, eles também sofrem. E eles sofrem, inclusive, justamente por sua fé. Não é fácil a gente levantar aqui a bandeira de que Jesus ele é o nosso Salvador, porque nós somos taxados de radicais, nós somos taxados de alienados, nós somos taxados de uma série de coisas. E luz e trevas, elas não andam juntas. E é por isso que Jesus ele se apresenta como a luz do mundo, para que pudesse ir à frente, guiando os nossos passos, e que nós não possamos olhar para os lados, mas apenas na direção que ela está sendo apontada. Inclusive, o próprio Jesus sofreu. Como diz o escritor aos Hebreus, no capítulo 5, ele diz: embora fosse filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Ou seja, foi pelo sofrimento de Cristo, indo para aquele madeiro, que nós adquirimos a vida eterna, perdão de pecados, uma nova expectativa de vida, e ele acaba se tornando o nosso padrão. O Senhor, ele age e nós somos levados a viver em meio de provas, nós vamos viver a fé do povo, ela começa a ser experimentada. Isso foi com aquele cego, isso foi, por exemplo, com um povo que caminhou 40 anos no deserto. A adversidade, ela serve para validar a nossa verdadeira fé. É nos momentos de dificuldade como esse que nós estamos vivendo que aquilo que existe dentro de nós resplandece. Então, é nesses momentos de adversidade que nós mostramos o quão confiantes em Deus nós somos. A obediência, ela é necessária para gerar vida em nós, vida em abundância. E é engraçado que, voltando para o texto bíblico, os vizinhos eles não conseguiram reconhecer o cego depois daquela cura, né? A cura tornou aquele homem diferente. O pessoal ficava perguntando se era ele, se não era ele. A ação de Jesus na nossa vida, ela muda a nossa estrutura. Então, todo mundo ele queria saber o que estava acontecendo. A gente vê nos versículos 12 e 13. E provavelmente foram esses vizinhos que levaram a questão para os fariseus. Porque naquela época, praticamente todas as questões envolviam ela estava ligada a questões religiosas. E os fariseus, eles eram autoridades na lei. Ou seja, antes de você procurar
médico, juiz, o que fosse, você procurava a interpretação, a ajuda das autoridades verdadeiras naquele momento, que eram os fariseus. E o grande problema é que, além de já existir essa perseguição dos fariseus contra Jesus, Jesus havia realizado essa cura em um sábado. Na visita anterior a Jerusalém, Jesus ele curou um paralítico que fez esse homem sair andando, carregando uma cama embaixo dos braços. E agora ele fez uma massa com lodo de saliva e barro. Só que a lei judaica ela tem uma parte chamada de Mishkan, que são ali mais de 39 atos de que os judeus deveriam evitar de fazer no Shabat, que era o sábado, que era o dia de descanso. E, inclusive, amassar ou fazer massa de barro. E foi nisso que a perseguição de Jesus ela começou. Não pela cura, mas porque Jesus ele havia feito barro, aquela massa, ou aquele lodo. O versículo 22, ele mostra que existia naquele momento uma decisão no Sinédrio de que quem confessasse que Jesus era o Salvador, que quem atribuísse qualquer milagre, qualquer atitude a Jesus, acabaria sendo expulso da sinagoga. E para você ter uma ideia, a sinagoga, naquele momento, ele era o grande centro religioso e cultural de toda a sociedade. Além do culto religioso, existia uma série de atividades que era realizada dentro da sinagoga, como, por exemplo, aulas, instruções, profissionalização, uma série de atividades era ali realizada dentro da sinagoga. Só que aquele homem, ele nunca teve a oportunidade de fazer parte da sinagoga, porque ele era portador de um pecado, ele era portador de uma ação maligna contra Deus. E é por isso que ele vivia excluído. E ele nunca teve a oportunidade de fazer parte daquele convívio social. Aí, observando agora, nós temos 3 situações. A primeira é a dos fariseus, né? 3 posicionamentos. O primeiro é do fariseu, que eles estavam ali fazendo duras acusações de Jesus, contra Jesus, que Jesus não havia guardado o sábado, como tem no versículo 16, que Jesus ele não era Deus, que Jesus era um pecador, como tem no versículo 31. Do outro lado, em uma outra posição, nós temos os pais desse cego, desse ex-cego, né? Desse homem. E que os pais, eles estavam atemorizados, os pais estavam com medo daquela situação toda, eles não estavam sabendo lidar com a pressão que os fariseus estavam fazendo sobre eles, porque, como foi dito no versículo 22, eles já sabiam dessa ordem e eles podiam ser expulsos do convívio social. Então eles preferem se manter de boca fechada. Eles não falam nem bem nem mal de Jesus, muito pelo contrário, ele diz assim, idade ele já tem, então pergunta a ele que ele fala por si só. Vale salientar que na tradição judaica, uma pessoa, um homem, a pessoa do sexo masculino, ela era considerada homem, ou seja, deixava de ser criança, a partir do momento que ela completava 13 anos de idade, que é o famoso bar mitzvah. Então, a criança, quando completava 13 anos, existia uma festa, que era a festa do bar mitzvah, que a partir daquele momento ele já era adulto, já era homem. Então, esse cego, aquele que era cego, ele tinha a partir de 13 anos. E é por isso que os pais dele dizem, pergunta a ele, porque a idade ele já tem. E a terceira posição é justamente do cego, daquele que era cego, que estava a um ponto de, se continuasse defendendo Jesus, estava a um ponto de perder tudo isso, porque seria expulso da sinagoga. Os fariseus, até o momento de ouvir os pais daquele ex-cego, eles estavam convictos de que aquele homem não era cego. Mas, quando eles começaram a ouvir aquele relato, eles entenderam que, para que aquele milagre ele tivesse acontecido, é porque Jesus ele era Deus. Então, o que é que eles poderiam fazer? Anular um testemunho favorável a Jesus. E é por isso que eles intimam o ex-cego pela segunda vez, para que ele ali fosse intimidado a não mais dar o relato favorável a Jesus, atribuindo a ele o crédito pela cura, pelo milagre. Só que o ex-cego, ele diz que Jesus ele já era um profeta. Então, a história ela já está se desenvolvendo. Jesus já não era mais um homem. Jesus agora, para aquele ex-cego, ele era um profeta.
E no versículo 25, naquela conversa que está existindo lá, naquele debate, é como se aquele homem, o ex-cego, ele falasse mais ou menos assim: contra a palavra de autoridade de vocês, eu coloco esse grande fato em evidência. Embora antes eu fosse cego, agora estou curado, agora eu vejo. E fatos, eles são mais palpáveis do que opiniões infundadas. E ele manteve aquele posicionamento firme, mesmo correndo o risco de ser mais uma vez excluído, mais uma vez colocando em risco a sua condição social. Eu fico imaginando, aquele homem nunca teve a oportunidade de ser parte, de se sentir parte. E quando ele tem essa oportunidade, está ameaçada. E o que é que ele faz? Ele continua mantendo o mesmo posicionamento. Independente daquelas circunstâncias, ele continua mantendo o mesmo posicionamento. Os fariseus, eles acabam sendo derrotados por um esgotamento mental, emocional e até mesmo espiritual. E diferente do que eles disseram no versículo 18, no 31 ele diz: você é pecador porque foi nascido em pecado. Ou seja, eles ali admitem que aquele homem era um cego de nascença. O que importa nisso tudo, e eu trago essa lição principalmente para a minha vida, e que cada um possa fazer aplicação para a sua, é que nós possamos nos manter firmes naquilo que Deus operou em nós. Que isso não seja motivo da gente abrir concessões ou negociar uma verdade que ela provocou grande impacto na nossa vida. Independente de qualquer circunstância, independente de qualquer situação, nós não podemos negociar a verdade. Filipenses, no capítulo 4, ele diz assim: digo isso não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Contente aqui não é sinônimo de feliz, mas contente aqui é sinônimo de satisfeito. Então, eu queria ler de novo esse versículo, antes de a gente dar continuidade a esse texto, substituindo essa palavra, para que nós possamos ler juntos. Digo isso não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver satisfeito em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar por necessidade. Afinal de contas, tudo posso naquele que me fortalece. O mau uso desse versículo 13 da carta aos Filipenses, ele acaba provocando em muitos cristãos uma brecha aí para que eu possa moldar o evangelho às minhas necessidades, moldar o evangelho ao meu querer. Quando, na verdade, nós temos que ser moldados pelo evangelho e não o evangelho, nós moldarmos o evangelho. O evangelho ele tem que provocar em nós uma nova concepção de vida. O evangelho tem que provocar em nós uma nova forma de enxergar todas as coisas ao nosso redor. Eu sei que perguntas reflexivas, muitas vezes, elas não são bem-vindas, porque justamente nos faz refletir. Mas como é que você tem se comportado com as pressões impostas pelo mundo? Como é que você tem se comportado com as pressões impostas pela cultura, sociedade, pelo seu trabalho, até mesmo pressões familiares? Como é que você, como cristão, embaixador de Cristo, testemunha viva do amor e da graça de Deus, você tem se posicionado nos embates e nos confrontos no seu dia a dia? Quais são os caminhos que você tem andado? Quais são os caminhos que você tem trilhado? Aquele homem que nasceu cego, ele deixou os fariseus perplexos, porque ele conseguiu mostrar e ele conseguiu perguntar, inquirir aqueles fariseus como é que eles não conseguiam valorizar aquele milagre. E esse é o grande problema. Quando nós lemos a passagem bíblica, nós apenas vimos que Jesus ele realizou um milagre, mas nós não nos damos conta da dimensão do que é realizar um milagre. Aquele homem era cego de nascença, ele nunca havia visto, ele nunca havia enxergado, e a partir daquele momento ele pôde desfrutar de uma coisa completamente nova.
Aquele homem foi curado e aquele homem, ele foi de encontro. O que ocorreu com aquele homem foi de encontro a qualquer lei natural. Para que aquele homem pudesse enxergar pela primeira vez, ocorreu em uma fração de minutos todo um processo físico e biológico, como a reconstrução dos vasos, a reconstrução da retina, a reconstrução do globo ocular. E simplesmente nós não nos damos conta do tamanho da manifestação de Jesus. Cristo, ele tem poder sobre toda e qualquer circunstância. O poder dele é ilimitado e maior do que nós podemos imaginar. Mais uma vez, no momento de devocional de manhã, nós lemos lá no capítulo 2 desse Evangelho de João que Jesus ele transformou a água em vinho. E eu passei um vídeo lá de que o doutor Adalto Lourenço, que ele é físico, ele é um cientista, e ele também é um cristão presbiteriano. E é engraçado porque ele consegue, do ponto de vista, a cosmovisão dele, a forma dele enxergar as coisas, é uma cosmovisão cristã. Mesmo em meio a um processo científico, ele consegue desenvolver um processo científico achando lógica com o cristianismo. E ele mostra que é possível, sim, nós realizarmos aquilo que foi um milagre realizado por Jesus de transformar água em vinho, é possível o homem fazer. Mas para isso é necessário a gente quebrar o núcleo celular das moléculas. Então, o que o doutor Adalto Lourenço estava explicando é que para reproduzir aquele milagre, nós precisamos apenas de isso é um processo que envolve uma fissão nuclear e que nós precisamos de um reator atômico com uma aceleração termonuclear, que para transformar aqueles 600 litros de água em vinho, é necessário uma reestruturação nuclear com uma energia de aproximadamente 200 bilhões de estrelas iguais ao Sol. Isso tudo em um dia. E Jesus ele consegue fazer esse milagre sem qualquer tipo de esforço, sem suar. A Bíblia diz que ele disse para pegar água, pegou e era vinho. Um cego de nascença que é curado, água transformada em vinho, o andar sobre as águas, tudo isso desafia uma lógica humana. Um desafio maior à nossa lógica é entender como é que Cristo, sendo Deus, ele resolve se entregar em um madeiro, dando a sua vida por pecadores, injustos, inimigos de Deus. Qual é a lógica de morrer no nosso lugar? E é por isso que nós, como filhos, devemos valorizar o seu sacrifício. É por isso que nós, como filhos, nós devemos entender todo esse agir e vivenciar o fato de ser cristão, de estar dia após dia honrando o sacrifício de Cristo, valorizando que nós devemos amar mais a glória de Deus do que a glória desse mundo. Não é ter medo de perder o nosso assento na sinagoga, não é ter medo de sofrer as circunstâncias, não é negociar a verdade, não é se moldar a uma pressão do mundo externo, muito pelo contrário, nós somos chamados a propagar uma verdade que impactou as nossas vidas. Aquele homem, aquele ex-cego, ele tem um tom, ele traz um tom irônico junto com aqueles fariseus, por eles não acreditarem na prática do milagre que Jesus havia realizado nele. E a raiva frustrada dos fariseus, ela acaba se transformando em insultos, por falta de argumento, porque quando a gente não tem argumento, o mais comum é a gente insultar o outro. E com isso, a magnitude do milagre que Jesus havia realizado passa desapercebido por aqueles homens. O ex-cego, ele está seguro, convicto do milagre que foi realizado nele. Ali ele foi a ação de Jesus resgatou aquele homem das trevas, assim como ele fez conosco. Ele preferiu ser expulso da sinagoga, do seio cultural, do seio social,
mas se manter firme no seu posicionamento, seguro do milagre, seguro na forma agora que ele tem de enxergar a vida. Essa segurança que ele tem no Senhor é fundamental para a nossa caminhada. E Jesus, ele tem um reencontro com aquele homem, né? Jesus, ele vê que aquele homem manteve aquele posicionamento firme, aquela segurança e obediência, que era algo que estava imutável, independente da pressão que ele estava sofrendo. Jesus, ele vai até aquele homem que estava sedento por conhecer o Senhor. E é exemplo do que ocorreu na conversa com a mulher samaritana, em João capítulo 4. Jesus, ele se apresenta dizendo àquele homem que eu sou, eu, o que falo contigo. Aquele homem não hesita, aquele homem se prostra diante do Senhor e ele adora. E é engraçado porque aquele homem não conhecia a face de Jesus. Ele, quando era cego ainda, ele viu que um homem fez um lodo, ele saiu para se lavar, quando voltou, Jesus não estava mais. Por isso que ele não conhecia a face de Jesus. Mas quando ele ouve a voz do Mestre, ele segue sem ter qualquer sombra de dúvidas com quem ele estava tratando. A conversão, segundo a palavra, ela nos traz, é quando Deus, ele nos retira de um lamaçal de lama, ele nos retira de meio a ídolos e nós adoramos ele de forma exclusiva, dizendo que ele é o nosso Senhor, que ele é o nosso Salvador. A glória de Deus, ela é manifestada na face de Cristo e nós só temos acesso a Deus por meio de Cristo. A gente viu também lá no momento devocional que quando Cristo ele é batizado, Jesus tem aquela manifestação do Espírito Santo em forma de pomba que ele aparece e que Jesus ele diz assim: esse é o meu filho amado em quem me comprazo, em quem eu tenho prazer. O prazer de Deus está em Cristo. E aquelas pessoas que não estão em Cristo, elas não estão no prazer de Deus. É isso que nós temos que experimentar. Nós estamos vivendo o gozo de Deus. A nossa vida é para desfrutar da presença de Deus continuamente, porque nós temos agora um relacionamento que havia sido destruído pelo pecado, mas Cristo ele reconstruiu. Cristo ele veio para buscar, para salvar os seus. Ele se fez, imagine que Deus, o Criador de tudo isso, ele se fez carne para que estabelecer uma aliança entre ele e você. A gente vê que homens ao longo da história da igreja preferiram ser mortos, homens e mulheres preferiram morrer, se entregar, viver como mártires, ao invés de ceder à pressão popular, à pressão política, ao invés de ceder às pressões dos imperadores. E não tão distante, alguns anos atrás, nós vimos, por exemplo, quando o Estado Islâmico ele começa a decapitar 21 cristãos coptas no Egito por eles não negarem a fé. E a gente vê essa realidade hoje em meio à igreja perseguida, agora, nos dias atuais. Homens que estão convictos de quem Jesus é, do que ele fez, a transformação na sua vida, e agora não estão dispostos a negociar essa verdade. Se você crê, meu irmão, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor, você está disposto a enfrentar o mundo, você está disposto a enfrentar essas correntes que se levantam contra aquilo que a Bíblia mostra que deve ser a nossa ideologia. Nós somos chamados a defender o nosso posicionamento. E o Senhor, ele está comprometido com o nosso crescimento espiritual. Nós temos a Bíblia, a palavra de Deus, completamente revelada. Nós temos o sacrifício salvífico de Jesus naquela cruz. Nós temos o Espírito Santo que está atuando, fazendo morada em mim e você, e que nos leva, que nos conecta àquele sacrifício de Jesus, que é um plano estabelecido por Deus desde a eternidade, por toda a eternidade. Só que o grande problema é que o conhecimento raso de muitos, eles se deixam ser levados por qualquer vento de doutrina. Inclusive, o conhecimento raso faz com que em momentos de dificuldade, em momentos de grande apreensão,
nós não conseguimos confiar em Deus de verdade. E Deus nos chama a um relacionamento maduro, íntimo e crescente com Ele. O ex-cego, ele viu aquilo que os líderes não conseguiram enxergar. Ele estava impactado pela experiência que havia tido, porque Jesus, ele é a nossa única esperança. Jesus ele é a nossa vida eterna. Jesus, ele é o símbolo da nossa obediência. Jesus é aquele que nós devemos adorar, independente de qualquer situação. A glória dele deve ser maior do que qualquer coisa, porque ele é que nos faz ver, ele é que nos faz ouvir, ele é que nos faz viver, ele é que nos deu uma nova identidade. Agora nós somos chamados de filhos de Deus. Eu venho falando aqui muito em um versículo em especial, e eu queria que esse versículo ele fosse, você realmente inculcasse na sua mente esse versículo. Ele está lá em Romanos, capítulo 12, quando ele diz assim: e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. As três coisas nesse versículo que nós devemos desfrutar, entender, é que nós não devemos nos deixar levar pelos padrões da nossa cultura, da nossa sociedade, dos nossos amigos, do nosso trabalho, de qualquer coisa. Esse padrão estabelecido pelo mundo, ele não é o que nós devemos seguir. Muito pelo contrário. O segundo ato, nós devemos nos deixar ser levados por Deus por uma renovação da nossa mente. Essa ideia do renovo é começar a implantar uma coisa nova e dentro daquele mesmo espaço e tirar aquilo para ocupar a ocupação daquilo novo. É um trabalho diário que nós devemos nos deixar moldar, transformar por essa mente, para que assim nós possamos experimentar, desfrutar, usufruir qual a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para as nossas vidas.